fragile. E está entrando no ar agora o penúltimo dia da Semana da Diversidade. Mas espera aí que não está acabando não, que ainda tem mais, gente. Hoje a gente vai falar de quê? Hoje a gente vai falar de capacitismo e etarismo, duas coisas que aqui no Grupo Provider a gente não aceita. Porque você já sabe, um dos nossos valores é respeito às pessoas e respeito não combina com discriminação ou qualquer tipo de preconceito, tá bom? E como de costume, eu não estou sozinho, porque sozinho a gente não faz nada. Hoje eu tenho aqui duas convidadas lindas, maravilhosas, que vão contar um pouquinho da sua historinha, de onde veio, para onde vai. Então, ó, meninas, agora fala com vocês. Eu estou vendo ali Rose. Rose, venha para cá. Oi, Se apresente aí, meu bem. gente. Boa tarde, gente. Meu nome é Rosirene Almeida, tenho 52 anos. Estou aqui no Grupo Provide pela segunda vez, graças a Deus, super feliz. E vou falar sobre etarismo, que graças a Deus, mais uma vez, aqui eu não passei por nada disso, viu? Mas tem umas historinhas para contar. Que maravilha, que coisa boa, seja muito bem-vinda. Mas também temos ali, ó, a Cris. Cris, venha cá e se apresente para o povo lhe conhecer. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Cris Lei, trabalho na Provider, em nome da EDP, e tenho 25 anos. Estou aqui para falar sobre capacitismo. Já passei por algumas coisas também e também gostaria de compartilhar com vocês. Arrasou. Então vamos embora que o papo de hoje vai ser muito bom, porque, gente, esses dois temas não são tão comuns na sociedade, né? É novo, muita gente nem sabe do que se trata e a gente está aqui para esclarecer. Então vamos começar? Ó, vamos começar então falando de capacitismo. O que danado é capacitismo, Alberes? Então, ó, como de costume, eu vou dar uma filada que é para não correr o risco. Olha só, gente, capacitismo é nada mais nada menos que o preconceito para com as pessoas que possuem alguma deficiência. E aí, isso acontece muito na nossa estrutura social. É o preconceito que já está ali, ó, que a gente nem sente, aquela discriminação que a gente fala muitas vezes, sem ter a intenção de ofender alguém, mas a gente acaba ofendendo, né? Então, algumas expressões capacitistas, por exemplo, vamos lá, chamar alguém de louco, maluco, retardado, demente, mongol, aquela pessoa é meio capenga, né? Aquilo é meio capenga, deformado, sequelado. Olha o quanto de coisa a gente usa para xingar alguém, porque tudo isso é xingamento. Ninguém fala isso para elogiar alguém, né? Então, você está utilizando uma palavra que remete a uma pessoa que tem deficiência para ser um xingamento. Isso é muito ruim. Isso é muito chato. E aí eu queria saber da Cris se ela já viu alguma coisa, se ela já vivenciou alguma coisa. Conta pra gente. O que é que você acha disso tudo? Então, é uma brincadeira muito de mau gosto, né? Porque muita gente leva pela brincadeira. Eu sou surda, né? Tenho uma deficiência auditiva unilateral. Eu sou surda de um ouvido do lado direito. E desde que eu me entendo por gente, eu não escuto desse ouvido. Quando eu fiz os exames, eu tive perda total. Então, eu não escuto e não tem nada que resolva isso. Já tentei correr atrás e tudo mais e nada resolve. Mas eu também, em relação a isso, já ouvi muitas piadinhas de você é surda, você tá surda, você não tá ouvindo, ou que você é moca, tapada, ou algo assim, eu já ouvi também, principalmente entre os meus familiares, assim, porque a gente vem crescendo junto com os primos, primas e irmãos, né? E, assim, as pessoas tentam levar pela brincadeira, mas, querendo ou não, isso é algo muito sério. Você chamar uma pessoa de surda, assim, sabendo que ela tem essa deficiência, né? E acaba não querendo as pessoas levar para um lado esportivo, mas acaba afetando a quem tem essa deficiência. E as pessoas acabam esquecendo que antes de vir a deficiência, existe uma pessoa ali.
né? Exatamente. Então é bem complicado mesmo esses tipos de brincadeira que o pessoal acha que está brincando, que está querendo levar para a esportiva, mas acaba magoando ou machucando alguém com palavras que para elas é normal, mas para a gente que não é. Exatamente, Cris. E brincadeira é quando as duas pessoas estão sorrindo e não rindo de nervoso, mas rindo satisfeitas, né? Se uma pessoa está rindo e a outra está chorando, ou outra está incomodada, não é brincadeira. E não deve ser incentivado esse tipo de prática. É muito importante a gente lembrar que todo mundo merece respeito. Isso é básico para qualquer coisa e para qualquer situação, né? Tem outras expressões também. Eu não sei até se a Rose já viu alguma coisa do tipo, né? Que às vezes a gente está no dia a dia, mesmo não tendo uma deficiência, mas a gente já viu algum exemplo, alguma coisa. No caso, como o Cris falou, né? Eu tenho um filho que ele é deficiente auditivo. Eu vivo isso dentro de casa. Então, outro dia eu cheguei no quarto, estavam meus dois outros filhos conversando. Aí eu disse assim: tá faltando um filho. Por que não chamaram ele também para participar? Ah, mamãe, ele não vai entender. Eu disse: você se esforçou para ver se ele vai conseguir lhe compreender? Então, assim, sem querer, quem convive com a gente termina entrando, né, nesse viés e machucando. Ele pode até não entender no momento, né, a situação, mas eu que presenciei, eu vi a situação e na mesma hora eu cheguei lá e disse: não é assim. Tem que chamar, tem que inserir, né? Porque a gente tem que dar essa oportunidade da pessoa se inserir no meio. Lógico que vai ter as limitações, porém, nada que a gente não possa, com boa vontade, força de vontade, querer ajudar e inserir aquela pessoa no grupo. Então, a gente tem que ter, sim, sempre esse cuidado, né? Olá, meu nome é Jonathan Borges, trabalho na Provider há um pouco mais de um ano, no contrato da FUNPRESP em Brasília, Distrito Federal, e estou aqui para falar de um assunto muito importante, que é o capacitismo. O capacitismo, ele atinge diversos tipos de deficiência, seja ela física, intelectual, auditiva, visual. O capacitismo, essa discriminação, ela chega por meio de brincadeiras, de piadas, né? E as pessoas devem compreender que o capacitismo ele é passível de punição e que, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, ele é considerado no Brasil como um crime. Eu, Jonathan, tenho TDAH. Não é visto como uma deficiência, mas sim uma dificuldade, né? E graças a Deus, hoje com a lei 14.254 de 30 de novembro de 2021, as pessoas com TDAH e dislexia precisam de um acompanhamento integral. A sociedade precisa tratar o indivíduo com respeito, com igualdade e equidade, para que desta forma consigamos, né, trabalhar a inclusão de forma efetiva. Obrigado. Perfeito. Inclusão, né? É inclusão, é incluir as pessoas. E falando disso, eu acho que até já falei sobre isso, que diversidade é você chamar para festa, né? Vamos lá para festa. Então você chama fulano desse bairro, do outro, dessa comunidade, daquela. Mas aí você chama a pessoa para dançar quando ela estiver na sua festa, ou vai deixar ela escanteada lá? Então, inclusão é além de chamar para festa, é você chamar para dançar, incluir a pessoa na dança, no game. Isso é muito importante, né? Perfeito. E ó, existem outras coisas também, expressões que a gente utiliza no dia a dia e que tem esse sentido pejorativo e que a gente às vezes não percebe. A mais famosa, eu acredito, é dar uma de João sem braço. Quantas vezes, né, a gente para dizer que alguém estava querendo se aproveitar, a gente falou: "Ah, você está querendo dar uma de João sem braço". Pô, então quer dizer que quem não tem um braço é aproveitador ou aproveitadora? É preciso repensar essas nossas falas. Eu sei, muitas vezes você não teve a intenção de ofender, mas hoje em dia a informação está aí. A gente está aqui levando informação.
E além da gente levar, você também precisa buscar essas informações e verificar. Ó, tem coisa que não é legal de se falar. E que se alguém falar para você, ó, por exemplo, é, desculpa de aleijado é muleta. Olha só que pesado. Imagina se você for uma pessoa que usa muleta, como é que você iria se sentir? É preciso também um exercício de empatia para que a gente não reforce esses ditados, essas expressões que machucam as pessoas, né? Tem outras aqui que é estava só, tipo, eu estava aqui no meu mundinho autista. Como assim, minha gente? Já pensou como é que a mãe de uma pessoa autista, que o próprio autista iria se sentir ouvindo isso, né? Então, são coisas que a gente precisa parar e pensar. Será que a minha fala ofende alguém? E a partir desse exercício, se você percebe que a sua fala, de fato, está ofendendo alguém, se alguém lhe diz, "Ó, essa fala me ofende", ou se alguém te diz, essa fala ofende outras pessoas, o mínimo que a gente pode fazer é deixar de falar. Não adianta, eu vou repetir, não adianta dizer que é mimimi. O mundo hoje está cansativo demais, é muito mimimi. Não esqueçam, gente, que mimimi é a dor do outro que não dói em mim. Por isso que eu digo que é mimimi, tá? É importante ter respeito e zelo pelas outras pessoas também, tá? E é isso, ó. O mais importante é o que a gente está praticando aqui, esse diálogo, essa conversa, essa escuta ativa, de entender como é que o outro está se sentindo. Eu tenho certeza que se Cris, que tem perda auditiva, ouvir alguma coisa relacionada de maneira pejorativa com esse assunto, ela vai se sentir chateada. E isso não é legal. É preciso a gente colocar mesmo no lugar dos outros, tá? E passando para o nosso outro tema, né, que é o etarismo, é outro assunto muito importante para a gente tratar aqui na nossa Semana da Diversidade e Inclusão, porque não sei se vocês já viram por aí, meninas, mas o mundo está envelhecendo, né? Temos mais pessoas idosas espalhadas no mundo. O Canadá, por exemplo, está chamando gente para trabalhar lá porque a população idosa deles, né, tem aumentado. Então enfim, é algo natural. E no meio disso tudo, inicia-se um processo de estranhamento para com uma pessoa idosa, mas não somente com a pessoa idosa, que é o que a gente vai ver aqui. O etarismo não atinge somente essas pessoas. Vocês consideram, por exemplo, que uma pessoa de 40 anos é idosa? Não, né? Não. Não, né? Não, Temos jamais. esse consenso. Mas eu estava caçando na internet e descobri uma matéria, eu acho que dos anos 50, onde tinha uma senhorinha, a matéria dizia assim: morreu hoje em sua casa uma senhorinha de 42 anos. Olha como era o pensamento sobre idade e sobre ser uma senhora há 50 anos atrás, né? Mudou. Assim como hoje isso também tem um peso diferente, uma modalidade diferente, uma visibilidade diferente. Então, o etarismo, o que é? O etarismo é o preconceito contra pessoas por causa da idade. Esse preconceito está mais direcionado às pessoas idosas, mas atinge, de vez em quando, pessoas mais jovens, né? E tudo isso, ele pode ser manifestado de diversas maneiras, né? Como desconsiderar a opinião de uma pessoa de idade. Se tem muito, ele não sabe mais disso não, que ele está idoso. Meu filho, ele já está com essa idade, ele não sabe mais de nada não, né? E quantas coisas a gente ouve ao longo da nossa vida relacionado à idade. Às vezes até a gente mesmo. Eu não tenho mais idade para essas coisas, não. Confesso, gente, que até eu já usei muito isso. Eu dizia assim, vamos ali no parque de diversão. Não, menino, não tenho mais idade para isso, não. Puxa, já ataca aqui, já fico tonto. E são coisas que vão colocando a gente em caixinhas desnecessárias, né? Rose, me conta aí. Qual a tua experiência com isso, né? Qual a tua vivência? Me conta pra gente. Olha, assim, na minha família, hoje eu estou com uma família que tem muitos idosos, como também tem muita gente jovem. Só para ter uma ideia, minha avó teve 20 filhos.
Então, eu fui criada por uma avó, juntamente com minha mãe, minha tia, uma avó que do adolescente ao idoso da idade dela, procurava ela para ter aquela conversa, né, se aconselhar, sempre acompanhando a evolução do tempo. Minha mãe está com 84 anos, ela pegou, renovou a carteira de habilitação dela. Eu Excelente. posso, eu não morri, eu digo, tá certa. Agora só cuidado para não arranhar o carro, não bater em ninguém. Mas ela pega o carro, vai para o Pilates. E assim, aqui, confesso que eu nunca tive esse tipo de problema. Então, assim, sou muito bem recebida pelos pares, pelos operadores. Sábado mesmo, uma ex-operadora minha convidou para ir para o aniversário dela no barzinho. Então, assim, eu sempre estou bem inserida nos grupos. Então, eu me sinto acolhida. Mas confesso que eu já passei situações. Não, foi por conta de idade, porém não porque ele estava acima de 50, mas Aham. lá, quando eu estava fazendo faculdade, eu fui indicada para uma vaga. Quando eu cheguei lá, a pessoa olhou para mim, quando viu a data do meu nascimento. A senhora sabe que essa vaga só é até 25 anos? Aí eu digo, eu não sei se eu fico feliz, porque me enquadraram nessa faixa de idade, eu só fico triste, né? É. Mas assim, sempre existe. Eu tenho um filho com 31 anos, barbudo, vou com ele, ele gosta de me dar o braço. Tem pessoas que olham para mim no shopping, já olham com aquele olhar assim, ó, coroa Eita. lá, boizinho. Então, tem realmente Sim. isso. Quando não é verbalizado, a gente consegue compreender isso com aquele olhar, Isso. né, de aprovação, que não deveria existir, né? Então, assim, quanto mais, na minha família, quanto mais eu vejo os jovens inseridos, né, que o pessoal, você chega no dia de domingo, é menino de cola, é menino na bicicleta, é outro no videogame, o pessoal da melhor idade, tudo jogando dominó, outros na piscina. Então, assim, essa convivência ajuda na longevidade deles também, e na nossa, porque a gente ganha com experiência. É Então, verdade. assim, minha mãe mesmo é o meu maior exemplo. E assim, Rose, você me lembrou um assunto que foi, você falou da faculdade. Recentemente, eu não sei se vocês tiveram acesso a essa informação, mas uma estudante, né, de São Paulo, fez chacota com uma outra estudante de 45 anos, né? Ela se achou no direito de ser muito jovem, né, para fazer piada com a outra aluna porque ela tinha 45 e estava na faculdade junto com ela, né? Então, tremenda falta de respeito. Não tem essa de idade para começar a fazer alguma coisa. Ah, porque ela tem 45, com 5 anos ela se forma, ela tem 50, e eu tenho certeza que o nível de maturidade que essa mulher de 50 vai ter num consultório é totalmente diferente daquela que vai ter seus 25 quando terminar a faculdade. Não é isso? Então, não existe essa de que não tenho mais idade para fazer alguma coisa. Tampouco a gente fazer piadinha porque alguém de determinada idade começou algo que se diz ser coisa de gente jovem. Não existe. Agora eu quero saber da sua mãe. Você falou que sua mãe era seu maior exemplo. Me conta aí por quê. Bom, mamãe é um caso à parte, precisa ser estudada, né, como diz. Mamãe já é viúva 2 vezes e já quer casar de novo. Tá Passou um correta. filme, passou um filme a semana passada, na sessão da tarde, que falava sobre namoro através de aplicativo. Aí, isso eu não só soube no outro dia, né? Aí meu filho fez assim, ô mamãe, você sabe a novidade de vovó? Aí eu disse, não. Ela veio me perguntar como é que usa um aplicativo de namoro. Aí eu disse, se foi. Eu digo, olha, ela viu, foi o filme. Aí viu que um senhor arrumou uma parceira. Então, bora fazer aí um aplicativo para ela, a gente vê se encontra. Vamos ver se tem alguém aqui na proximidade, porque é muito bom. Eu conversei com uma tia minha uma vez, aí eu estava falando com minha tia, né, a importância
da gente ter uma pessoa que a gente possa conversar. Aí ela Isso, disse a mesma coisa para mim, né? Ah, eu queria um companheiro. Não para aquelas outras coisas, mas aquela pessoa que vá comigo num shopping, que vá comigo no cinema, no teatro, que eu possa desabafar coisas do meu coração, que eu não posso falar para qualquer pessoa. Aí você entende também essa situação que o idoso passa, né? Então, assim, são muitos exemplos que eu vejo. Outro dia, a mamãe dirigindo, ah, foi que ela fez que ela estava só, mas chegou em casa triste. Aí eu disse, mãe, o que foi? Ela fez, eu não vou querer mais dirigir, não. Eu disse, por quê? Não, porque eu demorei, parece que ela tinha demorado a sair no sinal. Aí quem estava atrás dela cortou e fez assim, ah, só podia ser uma velha na direção. nossa, que absurdo. Ela chegou em casa arrasada. Aí é onde você falou que a gente, às vezes, fala as coisas e a gente não tem noção do quanto aquela palavra é destrutiva para quem está ouvindo. Verdade. Mas a gente tem que se policiar muito. Chegar e dizer assim, não, eu gostaria, na idade dessa pessoa, uma jovem mais velha, ouvir isso. É isso que eu quero para mim lá na frente, quando eu estiver dirigindo. Então, qual é o comportamento que eu devo ter no trânsito? Né? Isso engloba muita coisa. Então, a gente tem que ter um olhar, aquele olhar mais cuidadoso, mais amável. E o que está Correto. acontecendo muito é o estresse, né? Muita gente estressada, muita gente querendo tudo para ontem, mas a gente tem que seguir o fluxo e ver que a pessoa, com o andar da carruagem, como diz o dito popular, a gente vai tendo limitações, mas que não são proibitivas. Não, ah, não posso ir para a praia a tal horário, mas eu vou num outro horário. Aí a gente se também predispor a estar com essa vontade de ajudar, né? Então, a gente também tem que ver. E, no final das contas, as agendas se cruzam e dá tudo certo. Basta Perfeito. querer. Exatamente. E Cris, você já viu alguma coisa aí na sua família? Você tem algum contato com uma avó, com um pai? Eu não sei, assim, conta pra gente, assim, qual a tua experiência com esse tema? Eu tenho vô, tenho vó, eu tenho tios também, que têm uma certa idade, até mesmo eles próprios, né, até a mesma, eles próprios se colocam nessa situação Verdade. porque eu tô velho, que eu não posso fazer isso, mas isso não é impedimento para a gente conquistar algo. É igual a reportagem que você estava falando sobre a moça que foi fazer e ela tinha 40 anos e estavam fazendo isso, um certo preconceito com ela em relação à idade dela, sendo que ela tá ali porque ela alcançou e é o objetivo dela. Não é a idade dela que vai impedir ela de fazer o que ela quer fazer. E assim, as pessoas, elas falam, elas dão risada, mas mal sabem elas que elas são mais capazes do que nós mesmos. Eu mesmo vejo muitas pessoas que são mais de idade, que são mais capazes de fazer melhor do que gente mais nova. E isso daí é um tabu que precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado porque a idade, ela não define nada das nossas decisões. Tem coisas que a gente sabe que a gente vai alcançar, mas não é por causa do meu tempo, é por causa que a gente pode, a gente é capaz disso. Então, se é 40 anos, é 50 anos, é 60 anos, e a pessoa tá ali, é porque ela alcançou e é porque ela vê que ela é capaz de estar ali. A idade, ela não define o que você vai fazer, o que você tem que fazer ou não. Então, isso tem que ser uma inclusão e que todo mundo tem que ver isso. Eu, como nova, porque eu também já fiz, querendo ou não sabia muito o que era etarismo. E eu, quando olhei e eu vi o que era, eu falei, realmente, eu já pratiquei isso e eu não percebia. Então, é coisas que a gente, jovens, ou qualquer pessoa tem que ver e tem que se impor e colocar em um lugar de empatia das outras pessoas também. Então, é algo que a gente precisa muito falar até todo mundo saber o que é um etarismo. Que isso não é bom. E que isso também pode afetar a pessoas
de idade, querendo ou não, que saiba que ela pode fazer algo e acaba sendo barrada ou impedida por causa que, você tem 50 anos, você não vai conseguir. Não, você vai conseguir sim. Vai sim, perfeito. Na sua fala, assim, me trouxe uma expressão que eu vi na internet esses dias, que eu não lembro exatamente que cultura foi, então não vou ousar falar, mas que dizia que quando um idoso morre, morre com ele uma enorme biblioteca. Porque a riqueza de uma pessoa que conseguir viver bastante tempo, de informação, a experiência, a vivência, nada substitui, né? Então, que a gente valorize mais, de fato, as pessoas que têm mais idade, porque junto dela a gente vai aprender alguma coisa. Naturalmente, a minha mãe, mesmo não sendo letrada, mesmo não tendo feito faculdade, até hoje a minha mãe consegue me ensinar muita coisa que não vejo nos livros. E quem deu isso tudo? O tempo, né? Então, não adianta a gente querer brigar com o tempo ou achar que quem tem muito tempo perdeu seu valor. Não faz sentido. Assim, o diamante não teria valor, né? Porque não sei se vocês sabem, mas o diamante precisou de milhares de anos, né, de carvão até se tornar um diamante. Então, o tempo também tem a sua vantagem, a sua preciosidade. Me chamo Elvira, tenho 54 anos, faço parte do grupo Provider INSS Recife e como adjetivar a Provider? Gente, a Provider, ela é uma empresa que realmente ela acolhe, ela recebe o colaborador. Desde o início da seleção com o pessoal do RH, com os instrutores, os monitores, os backups, os guardiões e supervisores. No início eu achei que não iria conseguir, porque o jovem, né, ele tem uma condição de, por ser jovem, né, de absorver e processar e até, assim, as informações que são realmente, né, inúmeras. Mas aí eu fui tão bem acolhida, né, fui realmente bem assistida. Para vocês terem ideia, quando a gente entra aqui, já somos adjetivados de baby. Baby requer total integração. E é isso, né, a mensagem que a Provider passa. Ela realmente existe uma integração. Ela recebe o colaborador, ela respeita o colaborador. Aqui, gente, eu fiquei surpresa, porque eu já tenho 11 anos de call center. E eu fiquei estarrecida a maneira de gestão, a gestão da Provider é realmente excelência em atendimento. E tem algumas expressões, né, que são, sim, preconceituosas e que a gente precisa tirar. Eu vou dizer algumas aqui para você que a gente precisa tirar do nosso vocabulário. Ó, nossa, você não parece a idade que tem. Já ouvi muito. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas falam como se fosse um elogio, né? Quer dizer assim, que, você tá velho, mas você não parece velho. Né? Eu entendo que existe ali por trás um sentimento bom, mas acaba reforçando esse estereótipo de quem é velho tem que ter essa cara, quem é novo tem que ter essa. E não tem cara. Não tem essa de ter cara. Se alguém não lhe perguntou algo sobre a sua aparência, não cabe ao outro estar falando nada sobre a aparência do outro. Tem outra também que diz assim, ó: você deve ter sido muito bonito quando era jovem. Então tá dizendo que a pessoa agora é feia. Olha que agressivo. Ser chamado de feio assim na cara dura, né? A gente precisa repensar. Essa eu achei muito ofensiva, gente. Muito, nossa, é uma invasão danada de privacidade. Olha a pergunta: você ainda transa? Pelo amor de Deus, minha gente, isso da intimidade da pessoa não tem. Por que eu quero saber isso? Né? O que vai me ser útil esse tipo de pergunta? Então, não, minha gente, não cabe a gente estar fazendo essa pergunta, não. Você não tem mais idade para isso, esse é um clássico, né? Essa, muitas vezes, a gente mesmo começa a dizer: eu não tenho mais idade para isso. E aí a gente sabe que não tem idade para fazer qualquer coisa, basta a gente querer. Ela podia ser mãe dele.
A Rose, né, que até falou que no shopping passa e vê os olhares das pessoas porque tá abraçada com o filho e já fica cogitando. Ih, será que é um caso? Será que é marido, né? Será que é um peguete? Será que ela é a coroa que tá bancando o novinho, né? Que até o próprio machismo construiu essa ideia, né, na sociedade de preconceito. E tá super errado. A outra é tá querendo se passar de novinho ou de novinha. Essa roupa não é pra você não, meu filho. Você tá achando que você tá novinho ou tá novinha? Tá querendo dar um de novinho porque usou uma roupa de descolada. Quantas vezes a gente já pode ter falado isso? Ou já viu alguém falar? Ou até colocou na nossa cabeça que isso era certo. Não, essa roupa aqui é roupa de velho. Eu não vou usar isso não. Que roupa de velho? Não sei se vocês já viram, né, ou se já falaram, mas eu já falei bastante isso. E aí, quando eu fui estudar, eu disse, meu Deus, assim como a Cris, né, que quando começou a estudar o tema, viu, meu Deus, eu falava isso, e eu falava muito isso. Eu não vou fazer isso não, que isso é coisa de velho. Menina, essa roupa é roupa de velho. Isso aqui é velho, isso aqui é... Cara, então, e eu já falei isso do lado da minha mãe, que tem 65 anos. Será que ela não pode ter se sentido ofendida e não ter me falado naquele momento? Então, que a gente reflita, né? Para que a gente pense melhor sobre as nossas falas, se o que eu estou falando está magoando alguém. Isso é muito importante. Que tenhamos empatia e, acima de tudo, respeito, né, gente? E, ó, meninas, nosso papo tá chegando ao fim, né? Foi muito bom conversar com vocês, conhecer um pouquinho aí da história e das vivências de cada um. Muito obrigado por ter compartilhado suas histórias, suas vivências, um pouco, né, da sua intimidade com a gente. Nesta Semana da Diversidade, que está levando informação, conhecimento para as pessoas, voltado ao tema de diversidade, de inclusão, porque nós, no Grupo Provider, acreditamos que é importante ter uma empresa diversa e inclusiva, que vai fazer com que todo mundo aqui se sinta feliz ao trabalhar por aqui. Então, Cris e Rose, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada por essa oportunidade, né, para a gente compartilhar um pouquinho e aprender também. Sempre, a gente aprende sempre junto, né? Eu aprendo com vocês e a gente aprende junto e tá tudo certo. Então é isso, gente, ó. Encerramos aqui o penúltimo dia da Semana da Diversidade e Inclusão. Mas calma aí, que amanhã tem mais, hein? Partiu para o último dia com ainda mais informação e conteúdo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Ah. Do you think I'm fragile?